Boa noite, pessoal, tudo bem? É, Vou falar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre as atividades virtuais e presencial desse módulo, né? As duas atividades. Hoje aqui, nesse módulo, vocês têm uma atividade virtual, que vai ser para ser entregue até domingo, que é um podcast de um dos serviços da camada de aplicação, e vocês têm uma lista de exercício presencial aqui para vocês fazerem. Então, essas duas atividades têm que ser entregues até a atividade presencial no encontro, né, até no máximo na data do encontro, e o podcast até no dia 17. Então, essas duas considerações aí que eu tenho para vocês. Esse capítulo tem dois vídeos, né, que é o vídeo da camada de aplicação, são o vídeo aqui complementar, só baixando aqui, vocês vão ter o vídeo complementar da camada de aplicação e camada de transporte. Pera, baixei errado aqui. Ah, não, é esse aqui mesmo. Seria aqui porque tá todos os vídeos complementares estão num arquivo só. Então aqui. Ah, vocês não estão visualizando minha tela não, né? Tô falando e... Negativo. deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? Então eu volto, explicação aqui, eu volto ela com vocês aqui. Tô fazendo isso, pessoal, Alisson e Daniel, até assim vocês já falaram que já fizeram o trabalho. Isso é para alguém que talvez for assistir a aula e não tiver feito, só para ter mais uma orientação, tá? Então, aqui ó, visualizando minha tela, vocês têm atividade virtual, que é um podcast, pode fazer até um grupo, acho que é de 5 pessoas, e atividade presencial, aí, que é a lista de exercícios do capítulo da camada de transporte, camada de aplicação, transporte, camada de rede, certo? Na aula passada eu dei uma apresentação aí da camada de aplicação e transporte, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a camada de rede. Em relação aos vídeos complementares, tem essas aulas gravadas tanto da camada de aplicação e camada de transporte, como os slides delas aqui, certo? Mas hoje eu vou tentar um pouquinho mais focado mais na parte mais prática. Na minha lista de exercício, eu tenho essas, eu quero tentar hoje falar um pouquinho sobre essas quatro questões aqui. Camada de aplicação, ou camada de... Isso aqui são relacionadas à camada de rede. Camada de rede, ela tem... A camada de aplicação tem as aplicações ou serviços. Camada de transporte tem os dois protocolos, que é a comunicação lógica entre os hosts, remetente e destinatário, que a gente utiliza o TCP e o UDP. E na camada de rede, a gente tem o principal protocolo aí. Vou pegar um bloco de notas aqui para a gente fazer como se fosse um resumo. Camada de rede. Visualizando aí. Camada de rede, a gente tem o principal protocolo. Esse protocolo, a gente chama ele de protocolo IP, certo? Que é o protocolo da internet, ou internet protocolo, certo? Esse IP, ele tem o IP PV4, que é o que a gente utilizamos nas nossas máquinas, mas o que acontece com esse PV4? Dentro da nossa rede privada, a gente está utilizando. Ele tornou-se insuficiente. Então, ele é composto por 4 octetos. Cada octeto ele recebe o valor 0 e vai até 255, que cada octeto desse aí tem 8 bits. Então, ele recebe valor 0 até 85. Tá dando para entender aí, não tá? Então, são 4 octetos, então 0 até 255. Certo? Eles recebem esses valores aí. Certo? 0. Sim. 0. Valor 0. Tô achando que se eu copiar aqui vai dar mais rápido. Então, eu vou fazer meio que um rascunho aqui, como se eu estivesse utilizando um quadro numa sala de aula mesmo, certo? Então, os 4 octetos. Mas por que vai de 0 até 5? Porque ele vai dos bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai do valor 0 até 255. Correto? E esse protocolo, ele tem 32 bits. Composto por 4 octetos. Tranquilaço? Tranquilo. Tranquilo. E aí?
Professor, como coloco minha máquina na rede? Como que eu coloco minha máquina na rede ou na internet? Essa máquina ela vai ter que ter um endereço IP, vai ter que ter um gateway. Quem que é o gateway? É o equipamento que ela está conectada. Por exemplo, na casa de vocês têm um roteadorzinho Wi-Fi, não tem? Não tem? O gateway é o roteadorzinho Wi-Fi da casa de vocês, certo? Vocês vão ter o quê? Vocês vão ter uma máscara. A máscara serve para identificar qual subrede eu estou. Então, essa máscara serve para isso. Eu vou falar um pouquinho mais com isso depois dessa... Até no próximo módulo, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de endereço subrede com vocês na próxima aula. A gente vai ter o DNS. DNS, vocês estudaram no capítulo 1, ou no capítulo 2, em camada de aplicação. O DNS ele serve para quê? Ele serve para fazer a tradução do URL e transformar ela no IP, certo? Se eu pegar meu prompt de comando aqui, então eu vou pegar minha máquina aqui, meu prompt de comando, eu executei o comando ipconfig/all. E eu venho aqui, minha rede sem fio, estou no adaptador de rede sem fio. Aqui tem meu endereço físico, que é o meu MAC. Estão visualizando aí? O MAC é o endereço da minha placa de rede, certo? Por exemplo, minha placa de rede Bluetooth, ele tem outro MAC. Se eu pegar minha placa de rede Ethernet, que é da minha rede cabeada, ela tem outro MAC. Então, para cada interface de rede minha, eu tenho um endereço MAC diferente. Se eu trocar a minha placa de rede sem fio da minha máquina, eu vou ter outro MAC totalmente diferente. Certo? Então, eu vou ter aqui, qual que é o meu IP? 192.168.1.10. Então, esse é meu IP, ó. 192.168.1.10. Quem que é meu gate? Vai ser o meu gate 192.168.1.1, que é do meu roteadorzinho. Meu gateway aqui, vou ter meu gateway, ó, um gate padrão, 92.168.1.1, certo? Então esse é meu gateway, certo? Aí eu vou ver quem é meu DNS. Acho que tem que olhar quem que é minha máscara. 255.255.255.0. Certo? Quem que é meu DNS? 8.8.8.8.8. Quem que é meu DNS secundário? 8.8.4.4. Esses aí são meus valores aí da minha configuração da minha rede. Tranquilo isso aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. E, pessoal, o que acontece? O endereço IP, IPv4, ele carrega duas informações. Endereço de rede e endereço de host. Então, se na minha rede tem 10 máquinas, por exemplo, poderia ser 192.168.1.11, 192.168.1.15. Concordam comigo? Concordam? Sim ou não? Sim. E aí, a gente está entendendo aqui, pela essa configuração lógica, por dedução, ó, meu endereço de rede, mas não é bem assim não, tá? Eu estou falando isso aqui mais superficial. Então, aqui, ó, eu estou dando aqui, o que é meu endereço de rede? O que é meu endereço de rede? É a operação, eu vou colocar, é IP end, o end, vou colocar end aqui, lógico, booleano, end máscara, certo? É igual endereço de rede, certo? Então, essas duas informações aí eu vou achar meu endereço de rede. Então, por exemplo, se eu pegasse o IP 192.168.2.15, tá na mesma rede ali? Hein, pessoal? Sim. Hã? Tá na mesma rede? Na mesma subrede? Sim. Não. A resposta correta é não sei. Depende da máscara. Ó, se eu tiver com essa máscara aqui, ó, meu endereço de rede vai ser 192.168. Porque deixa eu só explicar uma regrinha de ouro aqui para vocês. Vou explicar ela aqui. Porque aqui, ó,
1 end x, certo? Ou, por exemplo, x end 0 é 0, certo? X end 1 é ele mesmo, certo? 255, então é espelho. 255, o que ele é? É um monte de 1, concorda comigo? Sim. Então, x end 0, 1, 2, assim, seria um monte de x. O zero numeral, 10, base 10, entenderam isso aqui? Vou colocar base 10 aqui, certo? Beleza? Vai dar 0. X end 255, aí não precisa não, né? Vai dar ele mesmo. Concorda comigo? Concordo. Então, o que acontece aqui, pessoal? Então, 192 end 255 vai dar o quê? Hein? 192. 192. Aí vai dar 168 end 255, vai dar 20. Tá na mesma rede? Você olha e fala que não, concorda comigo? Concordo. Mas se a minha máscara padrão fosse o quê? 255, 25500, estariam na mesma rede? Estariam, concorda ou não? Estaria. Ó, o 92, aí se eu vincasse aqui e fizesse, todos dois aqui, a outra lá seria 1, só alterando, 111, estaria na mesma rede, concorda comigo? Sempre o endereço de rede ia ser o 926800, concorda? Entendeu isso aí? Isso. Entenderam ou não? Para que serve a máscara? Alisson? Caiu minha conexão de vocês? Não, quero não. Acho que o Alisson saiu aí, cara. Ah, tá. Vou esperar ele voltar um pouquinho, só para... Basicamente, o que vai influenciar vai ser a máscara, então, qual rede que a máquina vai estar. Isso, por exemplo, depende da máscara. E aí, até nesse momento que eu estou falando para vocês, eu estou utilizando máscaras cheias. Eu posso utilizar a quantidade de máquinas que eu quero na minha rede. Por isso que a gente utiliza um conceito chamado CIDR, que aí eu coloco a quantidade de máquinas que eu quero na minha rede. Mas eu não vou especificar esse conceito hoje, não. Hoje eu vou definir mais sobre a estrutura desse endereço IP mesmo, certo? Alisson voltou ou não? Não, voltou ainda não, cara. Vou dar uma esperadinha. Vou só escrevendo aqui, que aí eu já... Depois eu explico para ele, certo? Para vocês. Vou copiar essas classes da internet aqui, tá? Mas é fácil que eu ficar digitando. Errado.
Isso aqui. Pessoal, classe IP público e IP privado. Presente aí, Alisson. Agora sim, caiu aqui. As classes IPs, elas são divididas em classe IP pública e privada. IP pública, ela é válida na internet, certo? E a gente tem IP privado, certo? Que são os que a gente utiliza na nossa intranet. A gente faz uma reutilização de IPs. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tema daqui a pouco, tá? Então a classe A vai do endereço 0 ao 126, ao 127, aqui é 127, é 255.255. A classe B vai do 128 ao 91, 255, 255. 92 a 223, 24. Então, assim, tem essas classes IPs, 224 a 239, aí depois vai 240 a 255. São as classes A, B, C, tudo. E aí, o que acontece? Além dessas classes IPs, a gente tem endereços IPs que são reservados. Por exemplo, o 127.255.255 que ele não colocou ali, ele é broadcast, manda mensagem para todos da máquina, mas é uma classe que está dentro dessa faixa de IP. A gente tem aquele, por exemplo, do localhost, 127.0.0.1, que é o endereço que a gente acessa a nossa própria máquina. A gente tem endereços que são reservados para DNS, então 8.8.8. Então isso aí são classes IPs aí que eles vão ser reservados, tá certo? E aqui tem, por exemplo, a gente tem aqui localhost, tem várias outras classes IPs aí, talvez dessa faixa, que são reservadas. E a gente tem uma classe IPs que a gente chama de IPs, classe IPs de endereços reservados, que é os IPs privados. Vou até colocar eles aqui, certo? O endereço IP privado, que vai ser a classe A, certo? Essa aqui vai ser a classe A, que vai do 0 à classe 10, né? Que é do 10.00 até o 10.255. A classe B, certo? Que vai do 172.16 ao 31, 72.31. E a classe C. Isso aí que vocês viram na minha máquina, a gente estava utilizando aqui o 192.168, 1.1 aí, a 1.0 a minha rede, certo? Essa classe aqui, ela tem a classe A como máscara padrão, se vocês colocarem, vai ser, a máscara dela vai ser 255.0.0.0. A classe B, a gente vai ter máscara 255.0.0, certo? E a classe C, a gente tem máscara, vai ter 255.255.0. Seguindo aquela explicação que eu tive com vocês lá sobre essa máscara, então eu falei que o endereço IP era dividido em duas partes. Então a máscara, essa parte aqui, representa meu endereço de rede. Concordam comigo, pessoal? Concordo. Isso aqui tem uma outra representação que a gente utiliza isso aqui CDR. Então essa máscara seria barra 24. Essa outra aqui seria barra o quê? 16. Essa outra, barra 8. Entenderam isso aí ou não? Entendi. Então aqui, por quê? 255 tem 8 bits. 255, 8 mais 255, 16. 255, vou ter o quê? 8 mais 255 mais 8, 16, mais 255, eu vou ter o quê? 24. Então, eu vou ter, e endereços de hosts, para endereçar host, eu vou ter 2 elevado, vou colocar o chapeuzinho, 2 elevado a 8, que vai ser igual a 256, esse aqui é fácil de fazer, endereços para hosts, concordam comigo? Para hosts. E fora aqui, que esse endereço de host eu ainda tenho que tirar um que é para o meu endereço de rede e o outro que é broadcast. Broadcast manda mensagem para todo mundo. Essa outra aqui, classe C, eu vou ter 2 elevado a 16. A gente saiu de 256 máquinas, um parque que tinha uma rede de 256 e já passou por umas 65 mil alguma coisa. E se eu utilizar da classe A, eu vou ter 2 elevado a 24. Então, isso aí, esse número, eu nem calculei ele, não. Então, assim,
Isso aqui tudo é a quantidade de hosts que eu posso alocar, de endereço de host. Tranquilaço aí? Então, por exemplo, o que é o CDIR? O CDIR ele vem para quebrar isso. Ele vem, que é o CDR, que é o sem classes, ele quebra esse conceito de C e DR, ele quebra esse conceito de classe. Ah, eu posso ter uma rede que eu quero, vai ser barra 25. Então eu vou pegar os 25 uns aí e ele vai ser endereço de rede. Eu vou ter menos máquinas na rede. Vamos pensar, 25. Então vai dar 255, 255, 255. Deu 24, não deu? Barra 20, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, deu isso aí. Seria esse endereço aí. Seria os 25 uns que eu separei para cá e esses outros sets aqui que vai ser para endereço de host. Então, para endereço de host, eu vou ter 2 elevado a 7 hosts, que vai ser aqui 128, certo? Eu diminuir ou aumentar, eu quero, por exemplo, 512, quero 512 máquinas, seria barra 23. Entenderam isso aí? Então, esse 1 aqui, a hora que eu vou transformar isso em binário, aqui dá 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 128. Eu transformo esse número aqui, binário, em decimal. Então, eu vou para vai ser o quê? 2 elevado a 7 vai dar 128. Então, minha máscara em decimal vai ser 255, 255, 255, 128. Entenderam isso aí? Entendi. Então, assim, isso aí só muda esse conceito. Eu não vou explicar isso muito a fundo para vocês, porque a gente vai tomar muito tempo. Isso aqui eu levo muitas aulas para explicar. Então, assim, mas eu quero que vocês entendam que essas classes, elas não precisam ser classes cheias. Elas podem ser fracionadas. Eu posso ter uma rede só com 10 máquinas, ou uma rede com 1000 máquinas. Então, saber que seria 1024. Então, sempre seria múltiplos de 2. Então, eu posso ter redes com 4 máquinas, com 2 máquinas, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 502, 1024, 2048, 4096, certo? Então, parou aí. Eu não consigo mais, não. Isso aí já me decorado, certo? Então, e tem isso. E só porque o IPv4... O IPv4 tem um problema. Qual que é o problema do IPv4? Hein? Não tem IP para todo mundo. Então, qual que foi uma das estratégias que se utilizou? Uma das estratégias que utilizou foi o quê? A utilização do NAT nas redes. Como que é esse NAT? Eu vou tentar... Vou pegar um... Cadê o Paint? Ah, a gente inventa. Vamos fazer aqui. Então, o que acontece? Cadê um pincelzinho, a canetinha aqui? Um pincelzinho mais bonitinho. Então, eu tenho aqui, na minha rede, tem uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, 4 máquinas, certo? Isso aqui é o link que eu recebo minha... Opa, volta. O link que eu recebo minha internet, certo? Eu vou precisar de um equipamento. Não vou precisar aqui? Vou, não vou? Sim. Aqui já vou colocar meu roteador, certo? O que acontece? Essa empresa aqui, ela me dá um IP público, certo? Ela vem cá e me dá um IP público, que não está dentro daquela classe daquele IP privado lá. Certo? Vamos descobrir até qual que é esse IP público que ela está me dando aqui. Vamos ver qual que é. Cadê um? Vou dar um 3CRT, que é para me ver a rota da origem até o destino. Vou acessar o site da UFO, por exemplo. Ó, o site da UFO vai sair no meu gateway. Ó, o primeiro que deu aqui é meu gateway. Aí, então, a Master Cabo me deu meu IP aqui, com a Master Cabo, meu IP público... É um 191.53, certo?
91.53.138.1, né? Nem o IP. Então, assim, vamos considerar que eles me deram aqui, porque aqui eu caí numa rede da Master aqui, ó, 172.25 aqui, tá, não, 192.53.138. Então, cadê meu desenho? Então, o meu IP aqui que ela me deu, 191, agora já travou, 91.53.138. 91.53.138.1, não é isso? E aí, aqui do meu lado, eu vou pensar, tem uma rede, meu IP da minha máquina, vocês viram o IP da minha máquina, na minha intranet. Na minha intranet, não é isso? Foi o quê? 192.168.1.1, que é um IP não é válido na internet, não é isso? E minhas máquinas aqui todas são essas. Ó, opa, o meu aqui não era esse aqui não, agora já foi. Isso aqui seria do meu gateway. Faltou aqui um 0 aqui, 0. Certo? Vocês viram que o meu IP é 192.168.1.10. Não é isso? O que acontece? Aqui, eu vou ter um negocinho chamado NAT. Que ele vai fazer o quê? Ele vai ser uma tabela que vai ter meu ID desse IP privado, aí a outra vai ser o IP público. E o número da minha porta, para fazer controle. Certo? O que o NAT faz? O pacote chega aqui na minha rede, ele vem cá, consulta qual é o IP público e a porta, e tira esse endereço IP e coloca meu IP privado e a porta e manda para minha máquina. Entendeu? E nada mais é do que uma tabela. Então, o que acontece com esse NAT? Esse NAT proporcionou, por exemplo, antigamente, todas as residências tinham um IP e era só para a máquina. Hoje, na minha casa, por exemplo, eu tenho o quê? 2 TV no Wi-Fi, tem meu ar-condicionado, tem meu sistema de segurança, tem meu alarme, tem meu celular, tem o celular da minha esposa, tem o tablet da minha filha. Só que eu falei em 7 dispositivos conectados. Certo? Então, assim, isso aumentou o número exponencial, assim, muito grande de máquinas na rede. Então, assim, e aí o que acontece? Uma das estratégias que foi utilizada é o quê? Dentro dessa rede internet, eu crio uma outra rede, que é a minha intranet. E o endereço IP público, e dentro da minha intranet eu coloco todas as máquinas com o endereço IP privado, provavelmente na casa de vocês é o 9268. Esse 9268.1, ele é meio padrão, quase todas as casas têm ele, certo? Que ele é válido só dentro da minha intranet. Quando o pacote sai para a rede pública, que é a internet, aquele endereço IP da minha intranet ele é substituído pelo endereço IP público. Quem faz isso para mim? Meu NAT. Esse NAT fica implementado onde? No meu roteador. Ou dentro do meu gateway. Então, esse elemento aqui da minha rede aqui, que eu vou marcar ele até com um xizinho aqui, para ele ficar bonitinho. Esse elemento aqui, quem que é ele dentro dessa rede? Ele é o meu gateway. Certo? Então, quem que é esse menino bonito aqui? Ele é o meu gateway. Certo? Conseguiram entender com essa explicação minha? Hein, pessoal? Bacana. Certo? Então, esse menino aqui, ele é o meu gateway. Então, ele vai fazer essa comunicação. Então, quando sai da minha rede, ó, eu pego aquele gateway. Aqui, agora eu executei o trace route aqui. Pegou o endereço do meu gateway, veio cá o IP que a master me deu, certo? E aí eu já vou indo. Tá certo? Ou o gateway da master lá. E aí eu vou indo achando a rota da origem até o final. Até passei esse exercício para vocês fazerem na atividade 1 de vocês, não foi? Certo? Aqui, por exemplo, acessar. Que eu já tinha acessado da UF mesmo. Então, beleza? Tranquilo aí do NAT? A tradução de NAT é Network Address Translate, tradutor de endereço de internet. E foi das estratégias utilizando para otimizar. E aí uma situação, o que aconteceu? O pessoal criou IPv6.
PV6, 128 bits, tem uma estrutura fenomenal, com um outro mecanismo. Só que o que eu precisaria? Precisaria atualizar todas as tabelas DNS, todos os registros de sites, todos os IPs, mudar todo o núcleo da rede. Tem como o mundo parar para ele ser reconfigurado? Hein? Tem jeito não, né? Tem não. Então, uma das estratégias que eu utilizou, pequenas áreas já estão utilizando IPv6, e aí utilizou uma técnica chamada tunelamento. Até na minha explicação lá da videoaula eu falo sobre isso. Ah, o que acontece? Eu estou na rede, eu estou com meus pacotes endereçados IPv6. Aí o que acontece? Ela entra numa rede que está com endereço IPv4, faz o quê? Encapsula esses objetos dentro de um pacote IPv4 e envia. Até no outro, por exemplo, um roteador do outro lado da rede. Tá certo? Certinho, pessoal? Ah, e esse IPv4 e IPv6, ele é em hexadecimal, aí ele muda muito a estrutura dele. Que tem os formatos do IPv6, aqui do IPv6, vocês vão ver que o formato deles, ele muda. Assim, tá vendo? Ele é um número totalmente diferente, assim, da configuração. Ele é em hexadecimal também, e aí ele é implementado dessa forma aí. Aí tem as partes dele aqui, tudo, mas eu não vou entrar em detalhes dele não, tá bom? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Deixa eu parar a transmissão. Então, assim, o que eu vou recomendar para vocês? Como até a parte dos slides lá, que tem a videoaula, eu vou pedir para vocês visualizar a videoaula, lerem aqueles slides, visualizar a videoaula. Em relação àquelas questões que eu tinha falado com vocês, da lista de exercício, o que é um IPv4, o que é um IPv6, eu falei o que é isso. O que é uma subrede? Você cria uma outra rede dentro de outra rede, ou você consegue criar N redes. E como que eu consigo criar essas subredes? Através da máscara, certo? E aí eu posso criar redes de tamanho variáveis utilizando CDR, sem ser com aquelas classes fixas utilizadas pelo IP privado ou até pelas classes IPs. E aí o que acontece? Outra questão. Na minha configuração de rede, eu perguntei qual foi o objetivo do DHCP. Por exemplo, uma empresa ela tem 1000 máquinas. Eu tenho que fazer a configuração dessas 1000 máquinas manualmente? Concordam comigo que é extremamente difícil? Então, uma das formas de eu otimizar isso aí, fazer isso aí fora, é a máquina receber o IP automaticamente. E aí a gente utiliza um mecanismo chamado DHCP. DHCP vem da tradução Dynamic Host Control Protocol, protocolo de controle de host dinâmico. Ele fornece o endereço IP. Então, você configura o DHCP ali dentro. Esses DHCPs, eu posso ter um servidor DHCP implementado em Linux, utilizando o serviço ISC, DHCP Server, ou eu posso utilizar, por exemplo, nossos roteadorzinhos aí que você compra aí na Wi-Fi da sua casa, que ele tem tanto uma rede Ethernet, que é essa rede cabeada, quanto uma rede Wi-Fi, eu consigo o quê? Eu consigo... ele já vem implementado, eu já consigo criar essas classes DHCP ali dentro, ou esse endereço, a faixa de endereço que eu quero distribuir para os meus usuários. E assim que o usuário entra na rede, ele manda um computador entra na rede, ele manda uma mensagem broadcast, o servidor DHCP recebe essa mensagem broadcast, visualiza dentro da tabela dele lá do controle entre MAC e DHCP e os IPs, e verifica, essa máquina já recebeu IP? Não recebeu IP não, o MAC dela aqui não está vinculado a nenhum IP. Ela vai e atribui um IP para ela, manda uma mensagem de retorno para ela com a configuração de rede dela, certo? Basicamente assim de forma de nível mais alto, mas basicamente o protocolo funciona dessa forma, certo? E qual que é a outra questão que eu queria, que está na lista de questões de vocês, qual a função do NAT? Eu já falei ele aí, ele serve para quê? Para os computadores de uma rede privada conectados à internet. Então, ele nada mais é do que uma tabela que vai fazendo esse controle do IP público e do IP privado. Então, o que acontece? Se um pacote sai de uma rede que está no IP privado para uma rede IP público, ela atribui um novo endereço para esse pacote, sendo atribuído o IP público. Se o pacote entra na rede IP, entra nessa rede intranet
ele é atrelado a um IP privado, certo? Então ela etiqueta os pacotes que saem e entram de uma rede pública e privada. Então com isso a gente tem uma reutilização de endereço IP e um dos mecanismos aí extremamente eficiente para que a internet funcione da forma que ela funciona hoje. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Não, então beleza. Dúvidas? Querem fazer alguns comentários? Eu vou abrir agora para vocês. Assim, o que eu queria passar para vocês, eu passei, entendeu? Se tiverem alguma dúvida, querem que eu explique mais algum detalhe aí, eu estou à prontidão de vocês, hein? Alisson, Daniel. Pô, muito tranquilo, cara, sem dúvidas. Sem dúvidas também. Então eu vou parar a gravação e a gente conversa aqui de forma informalmente, beleza?